Deixa eu trazer o Yuri e o Leandro para a gente falar um pouco sobre isso. Na sexta-feira, meninos, a gente conseguiu detalhar aqui exatamente a linha do tempo, né, da alienação à reação das autoridades de Brasília, né, falando ali do governo do Distrito Federal, do governador, secretário de Segurança, time, cúpula da Secretaria de Segurança, que parece ter entrado numa espécie de buraco ali, né, sem conseguir enxergar muito. É como se estivesse dentro da caverna, projetando, vendo ali a projeção das sombras, né, sem conseguir identificar de fato o que estava acontecendo lá fora, quando a realidade se impôs de maneira brutal e violenta. Vai custar caro, vai pesar no bolso, mas tem outras questões, Yuri, que ainda estão aí no laço para sair. Por exemplo, a volta de Ibanez Rocha. Eu vou puxar aqui, foi até um bastidor que eu esqueci de... Desculpem, Bia, vou te mandar uma tarjinha aí, porque é o seguinte, né, conversando com um cara do MDB hoje, que participa muito da gestação ali das estratégias do MDB, a divulgação das mensagens, ao contrário do que previa a defesa, politicamente não ajudou Ibanez Rocha. Politicamente não ajudou Ibanez Rocha. Por quê? Porque caracterizou ali uma espécie de desdém, de descuido, nas palavras desse integrante do MDB, com não só a coisa pública, mas também com as responsabilidades que recaem por ele ser o guardião da segurança na capital do país. Então, quando você tem uma provocação, cai por terra também, as mensagens ajudam a derrubar a ideia de que uma parte da trupe bolsonarista, Marcos Duval, o confuso à frente, né, de que houve inação das forças federais, né? As mensagens derrubam isso, porque o Ibanez é cobrado pelo ministro Flávio Dino. O Flávio Dino vai lá e fala: eu não estou entendendo, qual é o seu plano? Onde é que você vai montar o bloqueio? E não tem notícia no inquérito de que tenha havido resposta a essa cobrança. No dia, é o presidente do Senado, pouco antes, quem escreve e fala: olha, eu estou preocupado com os relatos da polícia do Senado de que vai ter invasão ao Congresso. Tá tudo sob controle, tá? Botei todo mundo na rua. Era mentira, ele não sabia, no mínimo ele não sabia que não tinha todo mundo na rua, né? E para piorar, é o chamado ali da presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, que ele responde encaminhando um telefone na mais completa linha do Se Vira Aí, encaminhando um telefone do subordinado dele. Então, politicamente, as mensagens não ajudaram. E esse processo de responsabilização é importante, que a gente está vendo, tanto política quanto penalmente, que é o caso aí, nesse caso é civil, né, é uma ação civil, mas é de punição do judiciário, para que as pessoas entendam que há lei e que tem consequência. Pregar golpe é crime e tentar executar, então, nem se fala. Yuri. Pois é, Dani, dois aspectos. Primeiro, diretamente desse pedido da Advocacia Geral da União, que é justamente de garantir a responsabilização desses que estão diretamente envolvidos nos atos, seja promovendo vandalismo, seja por meio da organização e financiamento dos atos. E por isso que nessa peça apresentada, nesse pedido, nessa petição apresentada pela AGU, há inclusive a menção de que, ao convocar as pessoas para irem a Brasília, e aí há ilustrações de dois avisos ali, de convites de divulgação dessas viagens saindo do interior daqui de São Paulo, da cidade de Campinas, uma cidade grande do interior de São Paulo, já havia ali, no mínimo, mensagens ali de conotação golpista ou, no mínimo, de conotação bastante duvidosa quando se tem uma situação de Estado democrático e de respeito republicano ao funcionamento das instituições. É isso que a AGU se baseia para garantir, para fazer esse pedido, para que sejam ressarcidos os danos cometidos, os danos provocados ao patrimônio público. Em relação à situação de Ibanez, de fato, politicamente fica muito... O que aconteceu por si só, o que aconteceu no dia 8 já é o mais óbvio indício de fracasso, de falha grotesca e muito grave do aparato de segurança da capital federal do país. O que as mensagens expõem é o quanto houve dessa, no mínimo, de desdém ou de ter subestimado a capacidade e o nível de organização e o ímpeto com que as pessoas estavam sendo convocadas para irem a Brasília, esses golpistas que a gente vê na imagem, que provocaram esses danos tão graves que ainda chocam e ainda vão chocar o Brasil por muito tempo. É inegável que houve
E as mensagens esmiuçam, detalham esse bastidor de que houve uma falha grave na cadeia de comando de quem é o responsável direto pela segurança do Distrito Federal, que é o governador e o seu aparato da área de segurança pública, o quanto ele estava não só mal informado, mas não soube exercer o seu comando sobre os seus subordinados, a ponto do secretário de Segurança da época estar numa viagem de férias, ainda que pelo cargo não tivesse esse direito, ainda que isso pudesse ter sido combinado com o governador, é muito inusual que isso acontecesse e nem sequer ele estava ainda tão inteirado das relações de quem ficaria respondendo pela Secretaria de Segurança Pública, que era o imediato de Anderson Torres, do ex-ministro, então secretário, que é o contato que depois, o que você mencionou, que Ibanez repassou para a ministra Rosa Weber. Eu vou pegar aqui a fala da fonte para vocês, porque, de fato, eu acho interessante. O que ele diz é o seguinte, né? Peguei aqui agora, achei, pronto. Ele diz o seguinte, né? As mensagens são muito ruins para ele, Leandro, olha só, né? O que diz a fonte. Ele e Ibanez Rocha, né? Além da incompetência, como o Yuri falou, né? Essa coisa de não saber gerir ou não ter conseguido gerir as forças de segurança, as mensagens mostram negligência. As gravações para ele são péssimas, mostram incapacidade de ação, mostram incapacidade de reação e alheamento. A fonte usa essa expressão, né? Como se ele estivesse alheio à realidade que o cercava, até que ela se impõe com uma força brutal sobre ele, que é o momento em que a gente brincou aqui, né, na sexta-feira, dentro do que dá para brincar. Ele vai de tá tudo dominado para tira todo o pé de todo mundo, bota esses vagabundos na cadeia. Então assim, há o descontrole, né, Leandro Rezende? Dani, essa linha do tempo que você apresentou na sexta-feira, né, ela mostra como se alguém esperava que a divulgação das mensagens poderia ajudar o Ibanez, a linha do tempo que a gente exibiu aqui na sexta-feira passada mostra como o governador estava completamente perdido, a ponto, e eu ressaltei isso na sexta e ressalto de novo agora, né, porque isso me chamou muita atenção. A presidente do Supremo Tribunal Federal externa a ele preocupação e ele simplesmente diz que está tudo bem e depois encaminha o contato de quem estava respondendo pela Secretaria de Segurança Pública no dia 8 de janeiro. Essa mensagem em que o encaminhar do contato, né, é aquela coisa de terminar uma conversa. Você tá, a gente, enfim, todo mundo usa o WhatsApp, né? Você manda o contato e meio que sem precisar escrever, mas você está dizendo o seguinte, olha, trata com ele que esse problema não é meu, né? Então, eu gravei essa mensagem porque, de fato, ela me parece muito grave. E se alguém achava que a situação política do Ibanez Rocha iria melhorar depois da divulgação das mensagens que ele trocou e de um certo descolamento ali do que estava acontecendo, quando ele diz que as tropas todas estavam na rua. A gente já trouxe aqui, né, os dados da intervenção do Distrito Federal mostrando que tinham batalhões inteiros que sequer foram acionados. Batalhão de apoio aéreo, por exemplo, que poderia ter ajudado a entender o deslocamento daquelas pessoas para a Praça dos Três Poderes, ou entender da onde que elas saíram ou como que elas estavam chegando perto dos prédios públicos, né? Esse batalhão nem foi acionado, tinham várias pessoas de férias e o governador estava dizendo que estava todo mundo na rua. De fato, não estava, né? A história mostrou que as pessoas não estavam na rua. E aí, esse do componente político, né, que a situação na avaliação da sua fonte continua bastante grave, de fato, continua mesmo, né, do governador afastado Ibanez Rocha. E aí, Dani, na ação da AGU, né, que é o tema que a gente está olhando também, o que me chamou a atenção ali na leitura é que o cálculo do maior prejuízo que os poderes tiveram,
Palácio do Planalto, a gente chegou no valor de 20 milhões de reais, né, de prejuízos no total, mas o prejuízo do Palácio do Planalto foi de quase 8 milhões de reais. Depois vem o prejuízo do Supremo Tribunal Federal, depois Senado e Câmara, né? Então, mostra ali que aí tem todo um contingente, uma leitura que precisa se fazer das peças que foram destruídas e os bens que foram perdidos, mas me chamou a atenção que os maiores prejuízos em valor foram registrados, sobretudo, no Planalto e no Supremo Tribunal Federal, que não à toa são os locais, né, de maior indignação desses golpistas que invadiram esses prédios no dia 8 de janeiro. E hoje eu vi na internet, né, um vídeo de uma mulher falando, olha, os nossos patriotas, eles não estão aguentando a comida da papuda. Não são patriotas, gente. A partir do momento que cometeram crime, estão sujeitos. O sistema penal é exatamente, infelizmente, né, o sujeito que ingressa no sistema penal, ele ingressa porque ele se mostrou incapaz de conviver em sociedade e ali vai buscar uma ressocialização da forma mais dura possível, porque o alerta não ajudou, a explicação não ajudou, tudo isso não impediu que cometesse o crime que foi cometido. Yuri, na sexta-feira a gente mostrou bastante as mensagens, daqui a pouco elas vão aparecer de novo aí na sua tela, mas a gente não conseguiu, o material é muito extenso, o material que está público agora sobre o contorno dessa ação das forças de segurança no dia 8, a gente não conseguiu explorar tanto os depoimentos e a gente vai fazer um pouco isso agora, né? Eu vou trazer para vocês quando o Leandro fala, né? Mostra que não teve, quando o interventor do DF, né, o Ricardo Capelli, que já deixou a função, diz, olha, não houve plano de ação, não teve planejamento, é disso que se trata. Olha o depoimento de uma comandante de um batalhão da Polícia Militar, né? Ela diz o seguinte, pergunta para ela, você foi convocada para trabalhar na manifestação do dia 8? E aí olha o que ela responde, fui convocada no dia 7 de janeiro por volta das 18 horas por telefone, verbalmente, pelo coronel tal. Sem formalização da escala de serviço, tampouco ordem de serviço emitida em meu nome. Aí perguntam para ela quem era, né, o responsável, ela vai lá e diz que no entendimento dela seria o comandante, o coronel que a havia convocado. Que ela chegou lá, tinha um efetivo mobilizado, mesmo que não houvesse, conforme ela havia dito, ordem ou escala de serviço. Ela declarou ainda que não tinha autonomia sobre o efetivo que estava mobilizado e tampouco para solicitar mais gente, que na verdade estava ali para cumprir determinações, conforme comprovam os áudios em seu aplicativo de WhatsApp. E aí ela vai relatando ali, né, sobre o que aconteceu, né, diante da invasão de Brasília. Perguntam a ela, houve planejamento da ação? Quem elaborou o planejamento da ação e por que não houve planejamento da operação? Ela disse, eu não sei dizer. Eu não sei dizer. Ou seja, eles não tinham ordem de serviço, é o segundo depoimento que a gente traz aqui que mostram que essas pessoas elas foram comunicadas precariamente, ou quando os atos já estavam rolando, ou na véspera dos atos, às 6 horas da tarde, Yuri. E aí o resultado é aquele que você lembra. Exato. Uma coisa é você ter, né, e uma das alegações que as defesas de algumas dessas pessoas sob investigação dentro do aparato de segurança pública do Distrito Federal alegam é que havia, ao longo daquela semana, em especial na sexta-feira, dia 6, uma reunião, inclusive com envolvimento de setores não só do governo do Distrito Federal, para se discutir a operação. Só que não houve uma aplicação efetiva, não houve nenhum tipo de adoção formal, oficial, desse tipo de plano de operação. O que a gente vê é esse monitoramento feito na base do WhatsApp, pelas mensagens e pelos depoimentos, como este que você acabou de ler, e fica muito claro a precariedade do que estava acontecendo e do que se imaginava que seria necessário mobilizar por parte dos agentes de segurança pública do Distrito Federal. É por isso que fica muito evidente, por isso que a conclusão do interventor, Ricardo Capelli, é de que não havia um plano operacional de fato, de que não havia contingente suficiente
para o tamanho que passou a ser aquela manifestação, lembrando, inclusive, que na reunião ministerial daquela sexta-feira, no governo federal, a informação relacionada aos acampamentos na frente do quartel-general do Exército é que havia menos de 1.000 pessoas naquele local. Então, quer dizer, da sexta-feira, do monitoramento que vinha sendo feito pelo Exército, que não permitiu a remoção anterior por parte da Polícia Militar. Importante lembrar também que nos depoimentos, integrantes da Polícia Militar dizem, e o próprio ex-ministro Anderson Torres diz que se tentou fazer o desmonte do acampamento na frente do Exército antes do dia 6, ao longo da primeira semana de janeiro, e isso não foi permitido. E aí, entre o dia 6 e o dia 8, é que há um aumento significativo de pessoas que se apoiam no acampamento do QG do Exército, que chegam por meio desses ônibus, se aglomeram, vão fazer essa manifestação que num primeiro momento é envelopada ali, né, acompanhada por alguns policiais militares, e depois a situação sai de controle, porque, entre outras coisas, não havia esse contingente suficiente para dar conta dessa multidão, não havia nenhuma retaguarda caso esses policiais que estavam acompanhando fossem surpreendidos, como foram, e aí deu no que deu. Gente, eu vou trazer aqui para vocês esse material, não sei se você lembra, meninos, você que está em casa, com certeza eu preciso repassar, os meninos sabem, foi obtido pela Larissa Rodrigues e pela Gabriela Coelho. Edu, eu vou pedir para você pegar para mim a página 3 desse documento que eu acabei de jogar aí no nosso grupo, a página 3, segundo o marcador oficial, a partir do ponto 12, 13 e 14, para vocês entenderem, né, quando quem fala, que exagero, essas pessoas poderiam ter morrido. A realidade é essa. Eu sigo trazendo o depoimento dessa comandante de batalhão que foi chamada às vésperas do ato, né? Perguntam a ela quem seria responsável por fazer o planejamento, né? O planejamento que não houve, né? Ela diz que responsável dentro da PM era o departamento operacional, cujo comandante era o coronel Naime, em conjunto com o comando regional da área, e aí ela vai detalhando. Obrigada, Edu. Declara ter achado, olha aí, a partir daí que eu chamo a sua atenção, leia comigo, você que está aí, tá, gente? Isso é uma pessoa que colocou a vida em risco. Declara ter achado muito estranho ter sido convocada pelo coronel para gerenciar o efetivo empregado naquele dia, por sua patente de major, o qual comumente comanda efetivo em manifestações pequenas, por exemplo, de estudantes. No caso de manifestações grandes, como a ocorrida no dia 8, a regra era do comando do tenente-coronel ou um coronel. Declara ter tomado conhecimento no sábado que já havia mais de 130 ônibus cadastrados com manifestantes vindo para o Distrito Federal, que obteve informação através de um grupo de WhatsApp, aquele bendito perímetro que a gente trouxe várias mensagens para vocês, no qual circulavam informações sobre a segurança pública. Esse grupo era formado por várias agências governamentais, incluindo a NTT, PRF e Detran, salvo engano, que esse grupo também participavam oficiais de alta patente da polícia, incluindo o coronel, que ela entende deveria estar ali comandando tudo. Não tem conhecimento sobre quem teria dado ali a mensagem, a gente sabe que veio da coronel Cíntia, isso aparece nos prints. Perguntam para ela no item 13, que está aí na sua tela agorinha, ó, quais as unidades que permaneceram de sobreaviso e não foram convocadas? E aí ela diz que toda a polícia militar estava de sobreaviso. Mas sobreaviso significa ficar em casa aguardando acionamento se necessário, o que difere de prontidão, que significa estar no quartel pronto para ser acionado. Ela declara que não era ela a responsável pelo acionamento de sobreaviso e que, por isso, não sabe informar quem foi convocado. E diz também que, a partir do momento que começou a quebra da ordem, o sobreaviso foi acionado. Ou seja, precisou ter a quebradeira para que, sim, a PM toda fosse colocada de sobreaviso. Então, no dia anterior, quando o Ibanez Rocha diz ao presidente do Senado, não, botei todo mundo, está equacionado, não é verdade. Informa que, a partir do momento em que começou a quebra da ordem, o sobreaviso foi acionado. O número de policiais era suficiente para conter os manifestantes? E aí ela responde,
o número de policiais não era suficiente para conter os manifestantes. Se fosse uma situação sem quebra da ordem, os por volta de 311 policiais, era o que ela tinha sob o comando dela, teria sido suficiente. E que se ela tivesse recebido qualquer informação a respeito da radicalidade dos manifestantes, o efetivo de policiais teria que ser maior. Aliado a isso, desses policiais, atenção! Cerca de 178 eram oriundos de cursos de formação, sem qualquer experiência de campo, razão pela qual os empregou em tarefas que não requeriam grande experiência policial. Mais da metade do efetivo que ela recebeu era gente sem experiência, sem curso, era ainda gente que estava acabando de sair do curso de formação. Leandro Rezende. Dani, é impressionante algumas dessas informações, porque, primeiro, né, logo que aconteceu o 8 de janeiro, eu conversei com um ex-comandante da Polícia Militar e um ex-comandante geral, inclusive, da Polícia Militar, e ele me disse que já era de se estranhar o fato de você ter muita gente de férias, que isso não é corriqueiro. Você não coloca comandantes de batalhões ao mesmo tempo para tirar férias, justamente porque você não pode ficar sem comandantes, mesmo que sejam de áreas diferentes, você tem que seguir uma escala e que isso, naquele primeiro momento, já tinha chamado a atenção dele como um problema. Desse depoimento, né, desses trechos que você acabou de trazer aqui pra gente, me chama a atenção, primeiro, né, essa coisa de você colocar pessoas que não estavam prontas e não tinham qualquer experiência policial, né, que não tinham ali experiência de campo, eram essas pessoas que estavam mais próximas ali de agir no dia 8 de janeiro e o contraditório diante do que o Ibanez Rocha falou, né? O Ibanez Rocha disse que estava todo mundo na rua e é mais um elemento que comprova que não. Acabei de mencionar o documento da intervenção que mostra que batalhões inteiros não haviam sido acionados. E agora a lógica aqui do sobreaviso, né, de que só depois que começou a quebradeira que as pessoas ficaram de sobreaviso sobre o que estava acontecendo no Distrito Federal. Mostra, né, mais uma vez, mais um depoimento de uma pessoa ali de que tinha uma função de comando da Polícia Militar, para além do documento que eu havia mencionado, mas é mais uma pessoa que tinha função de comando, contradizendo o que o Ibanez Rocha disse para o presidente do Senado. E está aí, nessa confusão de ordens, nesse caso de ausência de ordens, está aí o prejuízo. Só no Senado, mais de 3.300.000 reais de coisas quebradas. E aí é para se destacar um outro ponto também, né? A única coisa que a gente tem a, enfim, ficar feliz nessa situação é que ninguém morreu, né? Porque não tinha realmente nenhum controle sobre o que estava acontecendo no 8 de janeiro. E ela diz não saber informar por que não teve planejamento, mas tem um outro trecho aqui que eu queria destacar, que ela é perguntada, né? Como que explica não ter conseguido conter os manifestantes? E aí ela responde objetivamente: era um baixo efetivo, o baixo efetivo empregado e o ânimos, que era essa sanha golpista das pessoas que estavam na rua no 8 de janeiro.